Igor, gostaria de saber como é feito esse atendimento prévio. Os pais chegam para vocês já com o diagnóstico, eles chegam com o laudo, com encaminhamento, ou se um pai recebe uma orientação, às vezes um professor, às vezes um parente diz, olha, seu filho tem sinais de autismo, busca uma ajuda de um profissional para que você realmente consiga identificar se é um autismo ou se ou qual seria realmente um diagnóstico, se seria realmente um autismo, um déficit de atenção. Vocês recebem essa criança sem o laudo ou vocês recebem só através do encaminhamento com o laudo? Só com laudo. É interessante que a criança ela já venha, né, com esse laudo do médico, geralmente do neurologista, do psiquiatra, né, mas sempre é primeiro a escola que identifica alguma coisa ou os próprios pais em casa. Inclusive, não é incomum que os pais busquem atendimento para o seu filho, acreditando que eles, na verdade, são surdos, né? Muitos autistas, os pais deles acreditam que eles têm problema de audição, né? Porque fala e não atende, faz barulho e não chama a atenção da criança. Então, muitos deles levam no fonoaudiólogo, acreditando que o filho tem alguma questão, alguma deficiência auditiva, né? Mas não, eles escutam muito bem, né? Inclusive barulhos muito altos incomodam eles, muitos deles, e eles buscam o fonoaudiólogo acreditando que eles têm esse problema. E aí o fonoaudiólogo fala, não, na verdade a audição dele funciona perfeitamente. E aí é o primeiro contato do diagnóstico com o autismo. Mas isso são alguns casos. Geralmente vem laudado já do neurologista, do psiquiatra, porque a escola, os professores identificaram alguma questão de aprendizagem comportamental, estereotipia. Então ele já vem geralmente com o laudo do neurologista, do psiquiatra. Extremamente importante essa comunicação, essa boa relação entre a escola e os pais, né? Exatamente porque, na maioria das vezes, na escola é que se identifica, né? Como você falou, as estereotipias, olha a dificuldade. É exatamente a dificuldade no aprendizado, a dificuldade também em interagir com os colegas. Então, existe muito ainda essa resistência por parte de alguns pais em aceitar quando os professores, coordenadores chamam, né, para orientá-los a procurar um profissional para que venha a diagnosticar e ofertar o tratamento adequado para aquela pessoa. Então, é muito importante ter esse relacionamento mais amigável, esse relacionamento de confiança entre a escola e os pais. Exatamente porque, na maioria das vezes, é de lá que saem os primeiros, na verdade, comunicados. Os primeiros alertas para os pais saem, na maioria das vezes, das escolas. E aí também, falando sobre, você falou, né, de algumas características, eu gostaria que você pudesse realmente, nós que estamos finalizando o mês de conscientização da pessoa com autismo, então gostaria que você viesse aqui trazer algumas características, né, as mais fortes da pessoa com autismo, para aqueles pais, aquelas pessoas que algumas vezes ainda têm dúvida se o seu filho tem ou não alguma característica, para que eles possam identificar e tomar toda a medida necessária para que essa criança venha a ter um diagnóstico, receba todo o tratamento e assim possa evoluir, né? Quanto antes o diagnóstico, eu acredito que seja bem mais favorável. Nós temos visto aí crianças que não conseguiam falar e, graças a Deus, né, conseguiram falar depois do tratamento, crianças que estão cada dia se desenvolvendo melhor. Então, existe todo um processo a ser percorrido, mas um processo que tem tudo para ser grandioso, para receber o êxito. Então, é muito importante o diagnóstico precoce. Fala um pouquinho para a gente. Você falou uma coisa muito importante, um pouco antes da gente entrar nessa parte das características específicas do autismo, né? Muitos pais têm uma grande dificuldade de aceitar a condição do filho, né? Eles percebem o autismo como uma espécie de algo maligno, que não era para estar acontecendo. Então, eles não aceitam, muitas vezes, os pais não aceitam. Eu já cansei de receber pais que estão com o diagnóstico do médico, às vezes mais de um médico, que eles procuram
às vezes mais de um profissional para confirmar, reconfirmar, justamente porque não aceita. E essa é uma grande dificuldade que a gente encontra, porque não é algo, não é um bicho de sete cabeças, não é o fim do mundo. Tem tratamento, tem profissionais especializados para isso. Então, o quanto antes os pais aceitarem e entrarem na onda do autismo mesmo, que a gente tem que entrar nessa onda, né? Porque é uma coisa que não tem cura, mas tem tratamento, né? Então, quanto antes isso for aceito de uma melhor maneira, melhor, né? E aí, o autismo, ele é um espectro, né? Por que a gente fala TEA, né? Transtorno do espectro autista. O espectro, o que é que significa um espectro? Significa dizer que não existem Pronto, esse aqui foi. Então, o autismo ele é um espectro. Significa dizer que nem todo autista é igual, certo? Na verdade, nenhum deles são iguais. Claro que a gente vai ter alguns sintomas muito característicos, né? Algumas estereotipias muito características, mas a gente não pode, o mesmo tratamento que dá para um, dá para outro, porque isso não existe, né? Cada autista ele tem sua peculiaridade, tem suas estereotipias específicas, tem suas questões específicas, né? Então, mas a gente tem sim como identificar alguns sintomas, eles são mais comuns, né? Como, por exemplo, baixa tolerância a barulho, né? Barulho, você percebe logo que ele bota as mãozinhas assim, né? Coisas que incomodam eles botam logo a mão aqui, barulhos que incomodam. Comportamentos repetitivos, às vezes se agredir ou um comportamento de agressividade com o outro, isso também é comum. Comportamento de empilhar ou colocar em fila, né? Também é muito característico do autismo. Tanto é que eles amam trens. Muitos dos meus pacientes adoram trens, né? Porque tem essa característica de ser uma coisinha atrás da outra, bem organizadinha. Eles têm esse comportamento de organizar, às vezes por cor, às vezes por tamanho, bem encaixadinho, uma pecinha na outra. Eles amam pecinhas de montar, porque para eles organizar, montar é a melhor coisa do mundo, né? Então existem sim essas características mais específicas do autismo que a gente pode estar identificando. Pronto. Inclusive, falando em relação aos pais, é muito importante também essa rede de apoio que nós encontramos hoje em dia. Graças a Deus, hoje em dia nós temos grupos de mães, né, associações de mães, nós temos o Instituto Heitor Coelho, IHC, temos a APAI também, de Juazeiro do Norte, as APAIs, na verdade, elas têm feito esse trabalho de acolhimento também da família, né? Para que aquela família possa realmente conversar, possa entender um pouco mais, porque essa aflição, na maioria das vezes, é diante de quê? Diante da dificuldade de conseguir o tratamento adequado, é diante da falta de conhecimento, né? E agora, como é que fica? Eu vou conseguir esse tratamento? Eu não vou conseguir? Como é que vai ser o futuro do meu filho? Então, é muito importante essa orientação, conscientização, esse acolhimento. E graças a Deus, hoje nós temos essa rede de apoio, falando especificamente aqui da nossa região do Cariri, que tem ajudado muitas mães. Mães que, quando recebem os diagnósticos dos filhos, elas se veem perdidas, sem saber por onde iniciar. E aí essa corrente de mães estão aí juntos para orientá-las, para mostrar realmente onde vão buscar o tratamento, diante de resistência de tratamento, como elas devem proceder. Então, muito importante. Falando em estereotipias, né, algumas pessoas também têm dificuldade para saber o que é essa palavra tão difícil de pronunciar. Então, fala um pouquinho para a gente o que é, como os pais vão identificar. Perfeito. Outro sintoma que eu esqueci de falar, que é muito típico do autismo, é ser muito seletivo em relação a algumas coisas. Por exemplo, alimentação. Não é toda comida que eles gostam de comer. Às vezes uma específica, né, ou às vezes uma textura de alguma coisa eles não gostam, né? Falando de estereotipia, o que é o estereótipo? Né? É um comportamento repetitivo, né? Então, por exemplo, repetitivo e às vezes que a gente chama de disfuncional, né? Por exemplo, digamos que toda vida
que a criança não ganha o brinquedo que ela quer, por exemplo, ela bate a cabeça na parede, ela faz algum comportamento de ficar gritando. Isso são estereotipias, né? São os comportamentos inadequados, são os comportamentos que a gente quer que sejam amenizados, né? Porque durante o tratamento com o psicólogo, dentro da terapia, a gente busca fazer com que os comportamentos positivos eles sejam perpetuados, né? A gente não busca modificar o comportamento, né? Os comportamentos de estereotipias, a gente quer apenas que os comportamentos positivos, através de uma série de métodos e técnicas, a gente quer que esses comportamentos mais positivos eles se sobrepõem aos comportamentos negativos, né? É isso. Perfeito, excelente explicação. E aqui, lembrando de uma pergunta que me fizeram no programa anterior, há 15 dias atrás, semana passada eu estava doente com essa virose, não pude vir, mas há 15 dias atrás, logo após o programa, uma mãe me procurou, né? Ela falando o seguinte, meu filho tem o diagnóstico de autismo leve, mas já me falaram que nem adianta entrar com a solicitação, requerer no INSS porque é negado, porque quando é um autismo leve não tem direito. E o que foi que eu respondi para ela? Eu disse, mãe, a lei ela não fala em relação a nível, ela fala em criança, em pessoa, na verdade, a gente tem a mania de falar criança, mas na verdade, pessoa com autismo. Ela fala que as pessoas com autismo, elas são semelhantes às pessoas com deficiência. E elas têm direito ao benefício assistencial, desde que elas preencham os requisitos. Quais são esses requisitos? O laudo, o diagnóstico realmente do autismo, e a outra questão é a renda familiar, que seja uma renda familiar que não ultrapasse 1/4 de salário por pessoa. Então, se ela estiver dentro desses critérios, realmente deve ser aprovado o benefício para ela. E então ela me falou, mas eles disseram que não tem como você conseguir quando é um autismo leve. Realmente, nós temos encontrado uma resistência muito grande para conseguir esses benefícios no INSS. Eis a importância dos pais buscarem, além do laudo médico, ainda também o relatório do psicólogo que acompanha o teu filho, porque o relatório do psicólogo é onde vai colocar toda a realidade daquela criança, todas as barreiras enfrentadas por aquela pessoa, e a partir daí, buscar também, caso ele faça o acompanhamento com fonoaudiólogo, terapia ocupacional, busca também relatórios, buscar relatório escolar é de extrema importância, porque é na escola que ele está todos os dias, são os profissionais da escola que conseguem falar com propriedade as dificuldades enfrentadas por aquela criança. Então, fundamenta esse pedido com toda a documentação e vai em busca do direito do teu filho. Afinal, é um direito dele, tá certo? E aqui... Igor, gostaria de saber de vocês, no IHC, Rose outro dia esteve aqui conosco, apresentando, né, o projeto grandioso, é uma mulher brilhante, uma inspiração para nós, e ela esteve aqui falando em relação a essa questão dos atendimentos, né, que tem muita gente aí na espera, mas que ela está sempre, vocês estão sempre buscando trazer o maior número de pessoas. Existe ainda aqui na nossa região uma dificuldade muito grande por tratamento, porque o tratamento adequado para a pessoa com autismo é com o psicólogo que tem aba, não é isso? Então, como é que funciona o diferencial do psicólogo com aba para os profissionais que não têm aba? Assim, eu falo diferencial no sentido da comunicação, do restabelecer uma comunicação com a pessoa com autismo. Perfeito. Vamos lá. O Analysis Behavioral Applied, né, que é o ABA, né, análise do comportamento aplicada, ela é uma especialização. Ela é uma abordagem da psicologia. A psicologia ela tem diversas abordagens, certo? E é muito complexo, muito difícil encontrar um psicólogo que tenha especialização em ABA em determinadas regiões, né?
Aqui na região do Cariri eu conheço alguns, mas não são muitos. E os que eu conheço têm a agenda lotadíssima, porque quando se encontra um terapeuta ABA, busca logo ele, porque o que a gente sabe é que a especialização em ABA, ela é a especialização que foca nesse atendimento com os autistas, né? Então, não significa que as outras abordagens não funcionem, não significa que se você levar para outro psicólogo, ele não vai contribuir para melhora, para atendimento e evolução e a qualidade de vida da criança ou da pessoa com autismo. Não. Todas as abordagens elas funcionam, mas o ABA ele tem uma especialização a mais. Então, se você puder, se você tiver contato com o psicólogo ABA e você conseguir encontrar esse profissional, leva para ele que ele seria o mais adequado, entende? Mas não significa que as outras abordagens não funcionem. Por que o ABA ele é mais procurado dentro dos atendimentos com o autismo? Justamente porque o ABA ele tem uma intervenção dentro do comportamento. Como eu estava falando alguns minutos atrás, dentro da terapia ABA, a gente não quer mudar, extinguir comportamentos. A gente quer sobrepor os comportamentos positivos aos negativos estereotipados, né? Então, como uma grande questão do autismo é justamente a socialização, às vezes a falta dessa socialização, né, que eles não conseguem muitas vezes ter esse contato com as outras pessoas, a especialização em ABA, ela é justamente a especialização que vai lidar justamente nessa questão, fazer com que o indivíduo, a pessoa com autismo, ela consiga ter uma qualidade de vida melhor, fazendo com que ela tenha essa comunicação, né, com as outras pessoas, né? Inclusive, você falou lá no início, a gente estava falando sobre algumas crianças que não falavam e começaram a falar após as terapias, né? É maravilhoso quando isso acontece, mas uma coisa que eu falo muito para as mãezinhas que são mães e pais de pessoas com autismo não verbal, é que muitas vezes isso não acontece, e não é interessante que a gente chegue com uma expectativa lá em cima de que em algum momento ele vai falar, porque isso não é uma garantia, porque a comunicação ela não é apenas verbal, né? Muitos autistas eles falam apontando, eles falam puxando a pessoa e levando até onde ele quer, o objetivo dele, né? Inclusive eu recebi um caso muito interessante na minha clínica particular uma vez, que era um adulto ele já tinha por volta de 24, 25 anos, se eu não me engano, tem um tempo já que eu atendi ele, e ele andava com um bloquinho de notas no bolso e uma caneta, porque ele era não verbal, ele não conseguiu desenvolver a habilidade verbal dele, mas ele, quando queria se comunicar, ele escrevia, destacava a notinha dele e entregava para a pessoa ler. A pessoa lia, respondia, e ele respondia de volta escrevendo novamente. Então, como é que eu posso dizer que isso não é se comunicar? Não é? Existem várias maneiras de se comunicar, e a abordagem ABA, através de seus métodos e técnicas, ela vai proporcionar com que o bem-estar e a qualidade de vida desse indivíduo seja melhor manejada, digamos assim, através da comunicação e da interação social. Obrigada. Pessoal, nós gostaríamos agora de apresentar a nossa agenda do final de semana. Nós vamos ter uma agenda aqui na região, uma agenda recheada aqui de eventos. Dentre esses eventos, o simpósio, aqui, que vai acontecer em Juazeiro do Norte, um simpósio da Trissomia 21. Esse simpósio vai acontecer nos dias 28, 29 e 30, em Juazeiro do Norte, e vai contar com a participação de grandes nomes da nossa região, grandes nomes nacionais aqui. Está tendo organização maravilhosa, participação de profissionais, participação de mães de síndrome de Down, e vamos contar com a presença de um renomado profissional, né, que estuda, trabalha, é um médico, o doutor Zamustak. Ele vai participar também desse simpósio, então façam suas inscrições. Nós vamos deixar aqui o link do Instagram, vamos deixar também aqui o contato do WhatsApp. Entrem em contato em busca de mais informações, venham a participar, é muito importante. O tema do segundo simpósio é conhecendo
Volta aqui a tela, por favor. Conhecimento e atitude para incluir e promover a autonomia. É um tema muito relevante, é o 2º simpósio sobre trissomia 21 da região do Cariri. Também vamos ter um grande evento aqui, que é o movimento de conscientização do autismo, encerrando o mês agora de conscientização do autismo, nesse mês que falamos muito, lutamos muito, né, buscamos realmente promover inclusão. Vai acontecer uma realização do IHC de Crato, vai ser na Praça da Sé, dia 28 de abril, 8 horas da manhã. Venham fazer parte desse movimento, vai ser um movimento grandioso, como o nosso colega falou aqui, já o Igor falou, a participação de profissionais, dos pais, das pessoas com autismo, das pessoas com deficiência. Nós, da Comissão do Direito da Pessoa com Deficiência, vamos estar presentes também, tirando dúvidas, conversando um pouco, levando informações sobre o direito da pessoa com deficiência e da pessoa com autismo. E dia 29, também para encerrar o calendário, nós vamos ter o 2º encontro de familiares de autistas, que vai acontecer na cidade de Barbalha, 8 horas da manhã. Então, um momento de muita animação, vai ter muitas atividades, recreação, sorteios, vai ser um momento realmente de confraternizar, um momento de troca de experiência ali dos pais, das crianças, das pessoas com autismo. Então, não deixem de participar. Esse final de semana tem muitas opções, então, cheguem junto conosco, venham a somar na luta pela inclusão. E, desde já, quero agradecer a presença maravilhosa aqui do Igor, né, que tem realizado um trabalho belíssimo, referência aqui no IHC, é um trabalho voluntário, é um trabalho muito bonito, é um trabalho que nós devemos nos inspirar. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, venham mais vezes, e obrigada a todos vocês pela presença, pela participação aqui dos telespectadores. Todas as quartas-feiras, de meio-dia, nós estamos aqui para trocar um pouco do nosso conhecimento, né? Uma partilha de conhecimentos, e temos buscado trazer profissionais que vestem a camisa, que lutam pela causa da inclusão social e que têm feito a diferença. Então, contamos com vocês. Na próxima quarta-feira vamos ter a presença de algumas pessoas aqui que representam associações de mães, de autistas e de pessoas com deficiência. Então, nós precisamos que vocês estejam antenados aí na quarta-feira de meio-dia. Muito obrigada, uma feliz semana para todos, que Deus abençoe. O prazer é meu de participar, né? Espero vir mais vezes, né? E eu acho muito importante que exista um meio de comunicação que trate especificamente desse assunto, né? Porque muita gente não conhece. Alguns anos atrás ninguém nem falava de autismo, e agora tanto o autismo como outras inúmeras condições estão sendo divulgadas, conversadas e finalmente colocadas, tiradas do papel, né? E colocadas em prática. Então isso é muito importante. Eu agradeço demais a oportunidade e eu espero vir mais vezes. Venha sim. Obrigada. Boa tarde.